Agora, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira uma mudança no regimento interno que aumenta os poderes da direção da casa, comandada por Arthur Lira. O objetivo, como nós discutimos muito já nessa semana, é punir parlamentares envolvidos em brigas, confusões e ofensas a colegas. Repórter Marília Ribeiro. Marília, como é que foi essa votação e como é que fica a quebra de decoro daqui para frente? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exatamente. O texto muda o regimento interno aqui da Câmara dos Deputados. A votação aconteceu nesta quarta-feira e o projeto foi aprovado por 400 votos a 29. A promulgação do texto aconteceu durante a sessão aqui na Câmara mesmo. O presidente da casa, Arthur Lira, fez a promulgação durante a sessão. E agora, esse texto passa a compor o regimento interno da Câmara dos Deputados. Lembrando que esse texto base foi apresentado por Arthur Lira nesta terça-feira e ele acabou enfrentando algumas dificuldades aqui na quarta, tanto que aconteceu uma reunião de líderes aqui na Câmara dos Deputados, porque eles precisavam costurar, parlamentares não estavam concordando com essa questão de Arthur Lira ter um superpoder, a mesa diretora ter um superpoder para suspender aqueles parlamentares. E aí, o relator da proposta, Domingos Neto, que é do PSD do Ceará, acabou alterando o texto. Segundo o relator, o projeto é uma discussão processual para dar agilidade ao processo de suspensão daqueles parlamentares conhecidos como brigões. E nós temos esse trecho da fala do relator. Vamos ouvir? Nós não estamos entrando aqui em nada do Código de Ética e Decoro Parlamentar, apenas no regimento interno. Portanto, uma discussão meramente processual para dar agilidade. O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa casa desde 2001. E nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa. Thiago, e agora como é que vai ficar? Segundo o texto que foi aprovado, a mesa diretora terá 5 dias úteis para encaminhar o pedido de suspensão do parlamentar que teve essa discussão dentro de comissão, até mesmo no plenário da Câmara dos Deputados, ao Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. E o colegiado terá até 3 dias úteis para se manifestar sobre essa punição. O projeto também traz que será possível recorrer ao plenário, sendo necessário o voto da maioria absoluta para ser aprovada ou mantida a suspensão do exercício do mandato. Lembrando que o texto de Arthur Lira, ele dava aquela suspensão de até 6 meses por parlamentares. E o que isso significa? Que os parlamentares, eles ficariam sem salário, sem gabinete, sem verba de gabinete. E foi isso que acabou fazendo com que o relator mudasse o texto. Então, a partir de agora, esses parlamentares que quiserem discutir, eles vão pensar até umas 2 vezes, porque o projeto foi aprovado por 400 votos a 29. Thiago. Marília, continua com a gente, daqui a pouco eu vou trocar de assunto com você, mas antes eu vou perguntar para os nossos comentaristas sobre essa decisão da Câmara dos Deputados. É aquela história, Dora Kramer, quando os parlamentares querem, eles aprovam, e isso na prática o que vai significar? O que representa, Dora? Essa é a dúvida, claro que é a dúvida, porque tem mais poder para o presidente da Câmara, não tanto quanto ele queria. Você vê que o presidente da Câmara, com todo o poder que tem, foi muito contestado, principalmente na votação, na discussão da urgência, ontem à noite, né? Agora, como é que ele vai exercer esse poder? Como é que ele vai, será que ele vai desagradar? Ele está naquela investida de fazer o sucessor? Porque o Conselho de Ética aí é o seguinte, a lei muda, a regra muda, mas as pessoas são as mesmas. E nesse caso, eu vou repetir, eu já disse aqui tempos atrás, mas eu ouvi há muitos anos do avô do Roberto Campos Neto, o Roberto Campos, então senador, a seguinte frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, é a lei que não pode ser forte, é a carne que não pode ser fraca. Porque não adianta, a regra muda, mas se essas pessoas continuarem atuando da maneira como atuam, ali o presidente da Câmara tentando compor também, porque ontem a contestação sobre esse poder dele veio da direita e da esquerda, não é? Conseguiu se formar ali, se fazer um acordo, mas eu tenho muitas dúvidas com relação a essa pergunta que você me fez.
vai funcionar ou não vai funcionar? Porque código de ética já tem. Quebra de decoro, a gente sabe o que é quebra de decoro, né, Tiago Vilela? Vocês olham, vocês sabem, né? Que aquela troca de insultos, sopapo, aquelas cenas não podem ser consideradas como respeito do decoro. Então, a regra, inclusive, já tem, né? Agora, se ela sendo mais dura, a questão é a aplicação, se vai ou se não vai. A dúvida é a seguinte, né, Vilela? Já existe o Conselho de Ética, e o Conselho de Ética não inibe esse tipo de coisa, né? Porque, claro, mais pra frente é subjetivo, saber se vai perder, não vai perder o mandato, mas uma coisa é você punir, outra coisa é você coibir. Exatamente. A gente já tem diversas situações onde o Conselho de Ética, por exemplo, demora meses até ter uma primeira reunião, até a sua composição ser formalizada. Então, eu acho difícil uma situação dessa pegar. E você tem hoje em dia um apelo pelos likes, pelas curtidas nas redes sociais, pela necessidade de repercussão, que eu vejo que é muito difícil que determinados parlamentares que de alguma forma vivem disso, acabam tendo um engajamento mais forte nas redes sociais, que eles deixem de lado essa prática mais polêmica. Eu acho que não adianta ser mais realista que o rei. Eu vejo que temos que tomar medidas que a gente saiba que possam ser efetivadas e não algumas delas que tendem a ficar somente no papel.